Bom, a ideia dessa apresentação é discutir com vocês não só para onde caminha o tratamento do câncer de mama, mas sim para onde caminha a oncologia em geral e, evidentemente, em particular, o tratamento do câncer de mama. Vocês viram nessa apresentação que me precedeu que a medicina tradicional, a medicina do século XX, ainda é um pouco do tipo one size fits all, ou seja, você tem uma paciente com câncer de mama HER2 positivo e ela será tratada em primeira linha, desde que tenha doença metastática, com taxano, trastuzumab e pertuzumab. Todas serão tratadas da mesma forma. Independentemente de nós conhecermos, ou de nós, na verdade, desconhecermos aspectos peculiares e únicos de cada paciente, do ponto de vista de variações biológicas do tumor. O alvo é a doença, a gente olha para a doença, ela tem câncer de mama, ponto. Evidentemente, esse tipo de estratégia é baseada em medicina, baseada em evidência. São inúmeros estudos clínicos que são compilados, estudos de fase 2, sobretudo estudos de fase 3, e eles servem de base para que nós tomemos condutas que não são condutas aleatórias, são baseadas no resultado de estudos clínicos que nos direcionam e nos permitem tomar esse tipo de decisão. Entretanto, muito embora sejam decisões baseadas em evidências científicas, do ponto de vista de cada indivíduo, essa decisão é absolutamente empírica. Então, por exemplo, como mostrou agora o Javier Cortés, a paciente progrediu em primeira linha, ela vai receber TDM1. Entretanto, nós não sabemos qual é a causa biológica da falha ao tratamento. E nós não sabemos se para aquela paciente em particular faz sentido tomar aquela decisão. Nós não sabemos se o tratamento vai funcionar ou não. A gente trata e depois vai ver o que acontece. Portanto, a medicina que nós praticamos até hoje ainda é muito empírica do ponto de vista individual. O que a gente deseja é que isso mude. Mas para isso mudar, nós vamos ter que reconhecer que existe uma grande heterogeneidade dentro de cada grupo de pacientes. As pacientes são todas diferentes entre si, como vocês podem ver. E mais do que isso, dentro da mesma paciente, a doença é diferente num determinado momento e fica ainda mais diferente conforme o tempo passa. As mutações vão se processando e vai havendo cada vez uma maior heterogeneidade do tumor. Nós vamos ver isso claramente amanhã na apresentação que eu vou fazer sobre resistência à hormonioterapia, mas isso é uma verdade insofismável. Então, numa mesma paciente existem várias diferenças genômicas e essas diferenças só tendem a aumentar conforme o tempo passa e a doença progride. Tá? Esse é um estudo que foi apresentado, um trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine, sobre um pequeno número de pacientes, 4, 5 pacientes que tinham tumores renais. Então, nesse caso em particular, existe o tumor primário, uma massa perirenal, várias lesões pulmonares, né, e de parede torácica. E esse é um pedaço desta lesão perirenal. Então, vejam que são várias amostras, cada uma dessas R1, R2, R3, R4, representam pequenas metástases dentro de uma metástase, pequenos pontos. Tá? E existem várias lesões que foram biopsiadas, M1, M2, M2B. E o que acontece? Essas metástases eram totalmente diferentes entre si. Elas tinham algumas mutações que eram comuns a todas, algumas que estavam no primário, algumas que estavam nas metástases no primário, e outras que existiam apenas em alguns desses pontos, mostrando que esses pontos são absolutamente autônomos. Não existe uma orquestração que comanda a progressão dos diferentes pontos tumorais. Cada um desses pontos tem vida própria, autônoma e segue numa linha totalmente diferente no momento da metastasação. E isso é que torna sempre tão complexo e tão difícil o tratamento dessas pacientes. É essa grande heterogeneidade. Tá? E a medicina do século XXI, portanto, vai ter que mudar, e está mudando, é isso que eu quero mostrar para vocês, porque ela nos obriga a identificar e compreender todos os fenômenos biológicos presentes no tumor. Quais são as alterações proteômicas, as alterações genômicas, mutações, amplificações, translocações, aumento do número de cópias, metilações, alterações epigenéticas e, evidentemente, a imunogenicidade, como nós vamos abordar no fim da apresentação. E agora, ao invés da gente pensar no tumor,
de uma forma geral, no câncer de mama, no grupo das pacientes com câncer de mama, o alvo deixa de ser a doença, o alvo é o paciente. E isso é o que se chama hoje em dia de precision medicine. É uma medicina de alta precisão. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o Foundation One. O Foundation One é um teste que se baseia no sequenciamento de 315 genes e na avaliação de 28 translocações, que são as mais frequentes no genoma humano, nas neoplasias humanas. Hoje em dia esse teste é feito em bloco de parafina, não é? E essa é a longa lista de genes avaliados em cima e das translocações embaixo. E vocês vão ver que tem várias coisas familiares aos pacientes com tumor de mama. HER2, fosfodienostrol 3 quinase, AKT, ESR1. E muitas vezes esse teste pode ser feito para a gente avaliar individualmente o que acontece no nível de um tumor. Então esse é o resultado de uma paciente com tumor de mama e essas foram as alterações detectadas. Por que isso é importante? Porque eu posso eventualmente, uma vez que eu tenha falhado os tratamentos convencionais, oferecer, por exemplo, a essa paciente um inibidor do receptor do fator de crescimento fibroblástico, do FGFR. Tá? Eu jamais pensaria em usar uma droga dessa para um paciente comum. Há vários casos, inclusive, descritos, por exemplo, eu não trouxe nenhum exemplo aqui, mas de pacientes com câncer de cólon, com amplificação de HER2, com grandes melhoras com trastuzumab e TDM1. Quem, em sã consciência, daria trastuzumab ou TDM1 para um paciente com câncer de cólon? Absolutamente ninguém. No momento em que você estuda aquele tumor e percebe que aquele caso tem uma modificação particular, você pode passar a desenhar um tratamento específico para aquele paciente em particular. Tá? Hoje de manhã, a Ana Maria Camargo mostrou para vocês a questão do DNA circulante. O que acontece? Existe secreção de DNA tumoral o tempo inteiro, e isso é ainda mais verdadeiro quando ocorre apoptose ou necrose do tumor. E esse DNA passa a circular no sangue periférico, que pode ser detectado. São as biópsias líquidas, que é o que ela mencionou hoje. Né? Nós temos agora 2 estudos em andamento em colaboração com o Instituto Ludwig, o Instituto de Ensino e Pesquisa, no qual nós estamos trabalhando para a detecção da mutação do receptor de estrógeno, SR1, em câncer de mama, e detecção de uma mutação secundária chamada T790M, que ocorre no EGFR. Esses estudos não estão sendo feitos com finalidade terapêutica, mas sim estão sendo feitos apenas para a gente testar a metodologia. Nós não estamos sequer recebendo os resultados e, portanto, não estamos tomando nenhuma atitude terapêutica com base neles. E depois, amanhã, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da detecção do SR1. Tá? Qual é o exemplo que fica da oncohematologia? Há 100 anos atrás, a hematologia, a oncohematologia tinha doenças do sangue. Tá? Há 80 anos atrás, existia leucemia e linfoma. Há 60 anos atrás, e mais frequentemente há 40, 30 anos atrás, nós tínhamos alguns tipos diferentes de leucemia, 2 tipos de linfoma, não Hodgkin, linfoma indolente, linfoma agressivo. A grande vantagem que os hematologistas têm é que o tumor está circulando o tempo inteiro e que eles tiveram a facilidade de conseguir identificar e classificar muito mais facilmente do que nós, que tratamos tumores sólidos, os seus tumores de uma forma mais precisa. De forma que hoje eles têm mais de 38 subtipos de leucemias identificadas e mais ou menos 50 tipos diferentes de linfoma. Qual é o resultado? A sobrevida de 5 anos passou de 0 para 70%. E é isso que nós precisamos fazer com os tumores sólidos. Vou mostrar para vocês alguns desenhos de estudo que estão acontecendo hoje em oncologia e em câncer de mama. Hoje em dia, os estudos tradicionais são estudos de fase 2 ou fase 3 de câncer de mama, em que a gente pega várias pacientes, a gente não sabe nada sobre elas, ou sabe muito pouco, sabe se tem receptor positivo, HER2 positivo, dá uma droga X e trata para ver o que acontece. Existem estudos que eu vou mostrar agora no próximo diapositivo sobre doenças comuns que a gente trata sob um grande guarda-chuva e um outro tipo que é esse chamado basket trial, que eu vou mostrar no momento. E existem estudos que chamam de respondedores excepcionais. O Instituto Nacional do Câncer norte-americano abriu uma base de dados para que os médicos submetam casos
que tiveram respostas excepcionais. São pacientes nos quais se esperava uma taxa de resposta inferior a 10%, que tiveram respostas boas e duradouras. A gente submete o caso e eles vão estudar o que é que esses pacientes têm do ponto de vista genômico de diferente dos outros. Por que é que esses pacientes, ao contrário de todos os outros, tiveram respostas tão brilhantes? E com base nesse conhecimento, nós vamos poder desenhar estudos clínicos que permitam a identificação prospectiva de casos assim e o tratamento prospectivo de casos assim. Tá? Esses são os dois grandes tipos de estudos diferentes que nós temos no momento. Esse é o tipo umbrella, o tipo guarda-chuva, esse é o tipo cesta, o tipo basket. Qual é a diferença? O tipo umbrella, ele é baseado num mesmo tipo histológico. Então, por exemplo, nós pegamos câncer de mama e vamos pegar todas as pacientes e procurar fazer uma identificação de alvos em cada uma delas. E de acordo com o alvo identificado, ela vai ser tratada com a droga A, com a droga B, com a droga C, com a droga D. Então, a gente tenta prospectivamente identificar o alvo e tratar cada paciente de acordo com esse alvo. Tá? E pode randomizar essas pacientes entre o tratamento tradicional ou tratamento baseado no alvo identificado. E ver se faz alguma diferença para ela ser tratada de modo empírico ou de modo personalizado. Tá? O tipo basket, que vem ganhando muita notoriedade, é um tipo totalmente diferente. Não importa o tipo histológico, nós vamos atrás de alterações genômicas. Então, todo paciente que tem mutação de fosfoinositol 3-quinase, todo paciente que tem diminuição de PTEN, todo paciente que tem, por exemplo, mutação de HER2, não me importa o tipo de tumor que ele tem, eles vão ser tratados com uma droga dedicada. E eu vou aceitar nesse estudo pacientes dos mais variados tipos histológicos. Então, esses são alguns exemplos. Esse é o programa Aurora. Para câncer de mama, se espera identificar 1.300 pacientes com câncer metastático, se espera encontrar mais ou menos 300 que tenham mutações que possam ser alvo terapêutico e mais ou menos 700 que não tenham. E essas pacientes vão ser acompanhadas ao longo do tempo com biópsias de metástase, biópsia de tumor primário, avaliação de biópsias líquidas do sangue repetidas ao longo do tempo, no plasma, no soro, e vai tentar ganhar conhecimento prospectivo da evolução dessas pacientes. As pacientes que têm mutação potencialmente alvo serão tratadas de acordo com isso, e depois nós vamos saber o que acontece em termos de eficácia, se isso foi diferente das pacientes que foram tratadas de maneira standard por não possuírem nenhum alvo identificável. Esse é um trabalho ainda mais interessante, é um tipo Umbrella Trial, que é capitaneado pelo Nick Turner, na Inglaterra. São 1.000 pacientes com doença mensurável, com câncer metastático, que serão definidas, o seu tratamento será definido de acordo com o que existe, que se detecta no DNA circulante. Tá? Então, por exemplo, aquelas que têm uma mutação de AKT vão receber essa droga, AZD 5363. Aquelas que têm mutação do receptor de estrógeno vão receber fulvestrante em alta dose. Aquelas que têm HER2, neratinib. Mutação em fosfoinositol 3-quinase, palbociclib mais tazelisib. E assim por diante. Então, isso é um estudo do tipo guarda-chuva. Tá? E como vocês vão ver, nós vamos poder deixar de precisar de biópsias eventualmente feitas a todo tempo e vamos conseguir ter uma avaliação em tempo real, porque você pode colher sangue uma vez por semana, a cada 15 dias, e ver a doença mudando ao longo do tempo. O NCI Match é aquele estudo tipo basket em que qualquer histologia será tratada de acordo com a mutação que é encontrada. Tá? E os pacientes que vão bem continuam no estudo. Quando eles progridem, vamos ver se tem outra mutação-alvo. Se tiver outra mutação-alvo, segue adiante, senão vai para tratamento convencional. Deixa eu só passar adiante. Agora, para falar um pouquinho sobre a imunoterapia. Vocês já viram esse slide hoje, que são os estudos que mostram quanto a quantidade crescente de mutações em cada uma dessas patologias. E vocês viram que mama estava aqui mais ou menos no meio, pulmão e melanoma lideram. E a gente sabe que quanto mais mutações tem um tumor, mais imunogênico ele é, porque essas mutações acabam gerando neoantígenos, esses neoantígenos são percebidos pelo sistema imune. Tá? Aqui é um outro trabalho que mostra exatamente que a carga mutacional leva à criação de neoantígenos, teoricamente o tumor passa a ser mais antigênico. Esse é um trabalho que está sendo publicado hoje no New England Journal of Medicine e que foi apresentado há 30 dias atrás na ASCO,
mostrando que aqui eram pacientes com câncer de colo retal que tinham uma mutação no mismatch repair gene, né, que são vias de reparo do DNA. Né? São vias diferentes daquela do BRCA1 e do BRCA2, mas também são vias de reparo do DNA. Então, pacientes que tinham deficiência dessa via de reparo tinham uma maior chance de resposta. Vejam aqui a grande quantidade de pacientes que respondem, e aqui embaixo vocês têm as taxas de resposta. Os pacientes que tinham o MMR deficiente tinham 62% de resposta, aqueles que têm o MMR normal, 0%, e aqueles que têm outros tumores, mas nesses tumores têm o MMR deficiente, também 62% de taxa de resposta. É possível que as pacientes que têm BRCA mutado se comportem da mesma forma. Isso nós vamos ver também. Afinal de contas, essa é como eu mencionei, uma via de reparo de DNA que não é exatamente a mesma, mas análoga à do BRCA1 e BRCA2, dos inibidores do PARP e da recombinação homóloga. Esse é um outro estudo que mostra que tumores triplo negativos, sobretudo quando eles são receptor negativo, eles podem ter melhor ou pior resposta a tratamento à medida em que os tumores triplo negativos acumulam, como eu mencionei, maior taxa de mutações. Né? 80% dos tumores triplo negativos têm pelo menos uma amplificação focal. E o aumento da exposição de proteínas anormais faz com que o tumor seja mais imunogênico. Esse é o estudo 1B, fase 1B, que foi apresentado em San Antônio, do uso de pembrolizumab no tratamento de câncer de mama triplo negativo. Como o doutor Chuck Peru já mostrou hoje de manhã, a gente sabe que a via do PD-1 é uma via que é importante no sentido do reconhecimento do tumor como uma entidade, digamos assim, estranha. O que acontece é que o tumor acaba produzindo o ligante, o PDL1, e isso, de certa forma, torna o sistema imune hipnotizado. O sistema imune deixa de reagir ao tumor. O que esse tipo de droga procura fazer é romper essa hipnose e fazer com que o sistema imune reaja ao tumor. Esse é o pembrolizumab, que é um anticorpo da classe IgG4 humanizado. Esse é o estudo Keynote. Pacientes foram tratadas com 10 mg por quilo de pembrolizumab a cada 2 semanas. Vejam que quase 60% delas tinham pelo menos 3 linhas de tratamento. E as taxas de resposta, embora não sejam muito altas, vocês vão ver, existem respostas bastante duradouras. Né? Aqui, os pacientes que tiveram redução de tumor, essas, infelizmente, tiveram crescimento. Mas o que é importante aqui, esse tipo de gráfico chama swimmer's plot, é como se fossem nadadores, e aqui em vermelho estão os pacientes que respondem. Vejam que algumas pacientes respondem e continuam respondendo por quase 1 ano. Né? Então, pacientes que já foram tratadas com múltiplas linhas de tratamento, recebem um tratamento extraordinariamente bem tolerado e têm respostas brilhantes. Cabe a nós agora entender quem são essas pacientes e também cabe a nós tentar tornar aquelas pacientes não responsivas, responsivas. Tentar tornar mais imunogênico o tumor daquelas que não responderam. O pembrolizumab foi extraordinariamente bem tolerado, é uma droga que tem muito pouco efeito colateral comparado às quimioterapias tradicionais, um pouco de fadiga, ocasionalmente um pouquinho de náusea, mas é uma coisa extraordinariamente bem tolerada, não tem toxicidade hematológica, não tem alopecia, é uma droga muito bem tolerada. E surpreendentemente, algumas respostas, como eu mencionei, extraordinariamente duráveis. Tá? Essa é uma outra droga, que é uma droga vem sendo desenvolvida pela Genentech e Roche, que é o atezolizumab, que na verdade é um anticorpo contra o ligante, contra o PDL1, e num primeiro estudo, quando 21 pacientes foram reportadas, também havia ao redor de 20% de taxa de resposta, exatamente o mesmo tipo de taxa de resposta que se vê com o PD1, o anti-PD1. Então, é mais uma droga na mesma linha que parece ser extraordinariamente ativa em pacientes triplo negativas. Aqui, só para vocês verem um exemplo de uma paciente nossa tratada com pembrolizumab, no caso é uma paciente que tem câncer de pulmão, tratada em 12, esse é o exame de 12 de novembro, esse de 8 de junho, ela tinha uma enorme massa em parede torácica, com derrame pleural. Essa paciente já tinha feito inúmeras linhas de tratamento, e com o tratamento com pembrolizumab tem uma remissão quase que completa, desaparecimento do derrame pleural, e vejam a diferença e a redução da massa da parede torácica. Então, em conclusão,
eu acho que o que nós temos pela frente é a individualização diagnóstica e terapêutica através dessa Precision Medicine, que vai ser um produto da nossa capacidade de entendimento biológico dos tumores. Isso está revolucionando a maneira de nós diagnosticarmos e tratarmos câncer de mama, né? E uma coisa importante, ao longo dos últimos 40 anos, inúmeras tentativas de tratamento imunológico foram realizadas, todas absolutamente sem resultado, mas agora, pela primeira vez nos últimos anos, nós estamos conseguindo ter resultados brilhantes e dessa vez eu acho que a imunoterapia veio para ficar. Muito obrigado.